Estamos a exatamente uma semana do Ironman 70.3 de Florianópolis. É uma semana aqui na hora que eu gravo esse vídeo, né? No domingo. E se você também já está se preparando para a prova, tem que ter em mente qual que vai ser a sua estratégia de prova. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. O que você tem que pensar para correr sua prova com o máximo de eficiência, evitar quebrar o máximo e conseguir terminar inteiro tranquilo aí, sem ficar todo moído no final. Vai ficar moído, mas não vai ficar todo quebrado, né? Não vai se chegar lesionado, enfim, vai chegar bem. Então, vou mostrar qual vai ser a minha estratégia de prova que você pode usar nela para fazer a sua melhor prova também. Então, bora pro vídeo. Bom, como eu disse, hoje é domingo, estamos a uma semana na prova e tenho más notícias, né? Ontem fui fazer um treino, era o meu último treino mais intenso de bike com corrida, né? Uma transição. Eram 3 horas de bike, sendo que 1 hora era um race pace, né? Ou seja, com bastante intensidade, depois 1 hora de corrida com 30 minutos de race pace, ou seja, intensidade com um ritmo de prova. Não consegui fazer a bike, eu parei com mais ou menos 2 horas aí, consegui fazer mais ou menos 30 minutos de intensidade no race pace e vi que estava mal, que as pernas não estavam respondendo, até responderam bem na verdade, mas estava me sentindo muito mais cansado do que eu me sentia usualmente, estava até me sentindo meio tonto e tal, então eu decidi abortar o treino e acho que foi uma boa opção. Logo depois estava bastante cansado, dormi a tarde inteira, comecei com um pouquinho de dor de garganta, enfim. Foi talvez um resfriado aí, uma gripe que acabou me pegando. Hoje eu acordei um pouco mal ainda, mas melhorei durante o dia. E vamos ver como é que vai durante a semana. Eu acho que amanhã já estou bem, acho que já estou podendo treinar, acho que não vou perder nada da intensidade que eu ganhei aí durante o treinamento, mas é algo que a gente sempre fica preocupado, né? Mas vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. E de qualquer forma a gente tem que ter um race plan, né? Uma estratégia de prova para conseguir terminar tranquilo, para fazer a prova no máximo potencial que a gente tem. Não dá para fazer a prova na loucura, que se você fizer natação forte demais, vai te prejudicar na bike e consequentemente vai te prejudicar muito na corrida. A corrida é um esporte aí que talvez seja o pior de todos, se você acaba forçando os outros, que você vai ter que andar, vai ter câimbra, enfim, vai se ferrar inteiro. Então, a gente tem que ser bem inteligente para não quebrar e para fazer a prova com o máximo de potencial. Então, vamos falar das 3 modalidades em separado e entender como que vai ser a minha estratégia e como que deve ser a sua, né? Então, bora lá. Começando pela natação. A natação é a parte que eu acho que a gente tem que ser mais inteligente na prova. Por quê? Porque na natação, você fazer um esforço grande a mais, dificilmente vai ter um grande ganho de tempo. Então vamos pensar assim, ó. Para você fazer 5 segundos a mais a cada 100 metros durante a natação, você vai ganhar no máximo aí no final da natação, no máximo 1 minuto e meio, 1 minuto a mais, sendo bem simplista, né? A natação tem 1.900 metros, é só multiplicar 1.900 por 5, 3 segundos aí que você vai ganhar fazendo um pouco mais de força. Só que qual que é o problema disso? Se você nada na piscina, sabe que para ganhar 5 segundos, 3 segundos a mais de tempo durante a natação, vai ter que fazer um esforço muito maior. Às vezes é mudar de um Z3 para Z4, um Z2 para Z3, enfim. É um esforço bastante grande que você muda para ganhar um pouquinho de tempo. Então, não dá para fazer o máximo de força. Fazer o máximo de força também não vai ser muito efetivo na bike. Você vai sair cansado já da bike, não vai conseguir dar teu potencial todo lá na bike. Então, tem que ser inteligente. Dá para fazer força, mas não dá para fazer muita força. A percepção de esforço que eu tenho, que eu sempre procuro fazer na minha natação, é um esforço de 8 para 10, 7, 8 para 10. Então, 10 é o esforço maior, 1 é o esforço menor, você tem que fazer entre 7 e 8, uma braçada bem constante ali, bem de uma certa forma intensa, mas sem cansar ao máximo, tá? E também tem que ser bastante inteligente, sempre cuidar muito com a navegação e sempre que puder, tá na esteira de alguém, tá? Às vezes vale até a pena você andar um pouquinho mais devagar, mas ficar na esteira de alguém, do que ficar forçando para ultrapassar essa pessoa, vai ganhar um mínimo de tempo e às vezes até ficar por trás dessa pessoa, porque vai ficar mais ou menos com o pace igual que ela está na água ali, mas não vai estar na esteira dela. A gente tem alguns estudos que mostram que você nadando na esteira, ou seja, atrás de uma pessoa, na bolha dessa pessoa, nos pés dessa pessoa, né, aproveitando o vácuo que ela deixa,
chega a economizar até 10% de energia na natação, que é bastante coisa, principalmente uma natação aí que vai durar mais de meia hora. Então, fica sempre atento a isso. A minha natação, eu não sei, não tenho nem ideia quanto tempo eu vou fazer. Eu fiz um simulado, foi agora, final de semana passado, eu consegui fazer os 1.900 metros em 32 minutos. Então, se eu conseguir fazer esses 32 minutos na natação lá do meio Iron, vou ficar bem feliz. No meu último meio Iron, que foi no Challenge, eu consegui fazer em 30 minutos, mas tinha uma correnteza bem grande na volta, o percurso estava um pouquinho menor, então não sei se vai dar para fazer a mesma coisa. E o meu primeiro meio Iron eu fiz em 35 minutos. Então, se eu fizer em 32 ali, eu vou estar bem satisfeito. Esse é meu alvo. Saindo abaixo disso, eu vou estar bem feliz. E aí, saindo da natação, né, vamos para a bike. Na bike, o principal, e no meu caso, é basear na potência, né? Vamos basear bastante na potência. Eu treino bastante com um medidor de potência. Infelizmente, não tenho muita dica para dar para quem não tem medidor de potência, porque não é assim que eu treino, né? Não é assim que eu estou acostumado, mas talvez algumas coisas que eu fale aqui vai ajudar você. Então é o seguinte, na bike, no começo, eu não coloco minha sapatilha na transição, eu deixo para colocar ela enquanto eu estou pedalando ali no começo. Então o começo da bike, já que a gente sempre sai no meio da galera, no meio da cidade, não vai ser uma bike muito intensa, não adianta você fazer força, também tem muita curva e tal. Eu aproveito esse momento para dar uma descansada, para dar uma relaxada, deixar a tensão da transição parar um pouco e aí depois passar uns 2, 3 minutos aí, concentrar na prova, né, já com a sua patilha fechada e tal, e aí começar a fazer força. Eu sempre me baseio na potência, como eu disse. A minha potência, eu testei ela durante várias vezes aí durante meu ciclo de treinamento e descobri que a minha potência alvo ali vai ser em média 260, ou seja, no final dos 90 km a média de potência vai ser 260, ou seja, vou oscilar entre 250, 270, 240, 290 em vários momentos, mas no final vou tentar deixar ela sempre 260. Então, quando eu estou pedalando, eu sempre tento olhar ali o relógio, ver que ela está em 270, 260, que eu sei que sempre tem alguma variação, às vezes vai ultrapassar alguém, às vezes tem uma descida, enfim. Sempre tento deixar um pouquinho mais para que a média dê 260. E como que eu cheguei nesse número de 260? Bom, primeira coisa com o treinamento, né? Treino bastante no rolo, então eu consigo perceber assim, hoje eu coloquei 230, me senti tranquilo, super bem. Amanhã eu coloquei 240, a mesma coisa. 260 já está um pouquinho mais difícil, mas eu consigo manter. 270 está bem mais difícil, eu não consigo manter. Então, eu sei que 260 é bem a minha média. É claro que também tem outras formas de você fazer isso, de descobrir a potência ideal para a sua prova. Uma dessas formas é através do teste de FTP, né? Meu FTP, eu não fiz o teste nesse ano ainda, mas pelos treinos eu percebi aí que meu FTP está entre 300 e 310, coloquei uma média de 305 e a potência ideal para uma prova de meio Iron é entre 80% a 85% do seu FTP e é realmente o que eu encontrei, que é uma potência média de 260 watts. O mais importante é o seguinte, a gente tem que ter uma ideia que a prova tem 90 km, então não quer dizer que você precisa fazer exatamente os 270, fazer a potência constante durante a prova toda. Você pode acelerar, desacelerar, fazer alguns momentos mais fortes, outros mais tranquilos. Então, como que eu faço? Normalmente eu tento colocar uma potência um pouco mais de boa ali no começo da prova, nos 20, 30 km, para me acostumar bem, para o corpo esquentar bem. Então, vou fazer uns 255, 257. Aí, eu já no meio da prova, vou tentar apertar um pouquinho mais, colocar uns 265, 270 e no final da prova eu já vai lá pelos últimos 20, 10 km aí, eu sei que eu já vou estar bem cansado e aí o que eu conseguir botar de potência vai ser o que vai ter ali, né? Não vou precisar forçar muito, já vai estar cansado, então vai dar mais ou menos a média de 260, tá? O mais importante é você não fazer muita força na bike. Então, está fazendo toda hora força para passar a galera, tá fazendo força toda hora para subir, tá acima do selinho toda hora. Muito cuidado com isso, tá? Essas potências altas que a gente faz por curto período de tempo acabam estragando bastante a nossa prova e podem te custar caro na corrida. E é muito importante também que você coma bastante durante a bike, tá? Na natação não tem como comer, né? A não ser que você coma antes, como entre a transição, que pode ser uma boa ideia, mas na bike é o principal momento que a gente usa para se alimentar.
Eu tenho uma estratégia de comer de 90 a 120 gramas de carboidrato por hora e isso vai ser feito principalmente na bike, tá? Então o que eu faço? A cada 10 minutos eu estou comendo mais ou menos. Então eu vou levar 2 garrafas de 750 ml com carboidrato, vai ter mais ou menos 90 gramas de carboidrato em cada garrafa, mais os géis. Ou seja, eu tenho que acabar com as garrafas ali nesse tempo e vou comer uns 4 ou 5 géis durante esse tempo. Isso tudo vai dar aí quase 250 gramas que eu vou comer entre 2 horas e 20 e 2 horas e 30. Tem um site chamado Best Bike Split que você consegue saber qual que vai ser seu tempo aproximado de prova através do seu FTP e da potência e do equipamento que você tem, tá? Então eu vou deixar o site ali para você ver ali embaixo, ele é gratuito para a primeira simulação que você for fazer. E nas simulações que eu fiz com 260 watts, ele me encontrou um tempo de 2 horas e 16 a 2 horas e 18, mudando alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Então eu acredito que até 2 horas de 18, 2 horas e 20 seja o tempo que eu consiga fazer a prova bem tranquilo. E aí, depois da bike, né, já vou estar pronto para sair para a corrida. Tem que estar pronto, tem que estar mais ou menos com a ideia de como você vai se sentir na corrida. Na corrida é normal sair com as pernas bem pesadas, bem cansados e com a sensação de que vai ser muito difícil terminar a corrida, mas isso normalmente passa, tá? Os primeiros quilômetros você vai sentir um pouco de dificuldade, mas depois que você acostumar, vai ficar bem de boa. E é importante assim que você não tente correr muito rápido no começo, que daí você vai pagar o preço, tá? Lembra que é uma meia maratona, não é uma prova de 5, não é uma prova de 10 km que você vai andar por um tempo vai ficar melhor. Não, é uma prova bem longa que se você fizer errado no começo, infelizmente você vai sofrer bastante no final, tá? Então tem que ter o feeling, tem que estar acostumado ali, tem que, nos seus treinos de transição você já tem que estar com a ideia mais ou menos de como você vai estar se sentindo nessa corrida. Mas o legal é que também eu descobri uma tabela que pode ajudar você a basear o seu tempo, o seu pace com base em outras provas. Então eu vou deixar a tabela aqui que está passando enquanto eu estou falando. Mas, por exemplo, na última meia maratona que eu fiz 1 hora e 25. Essa era a meia de Curitiba, até deixei o relato aqui no canal, se você quiser, vai dar uma olhada. Mas é uma prova que tem bastante subida, não fiz polimento e tal. Então, apesar de ter feito 1 hora e 25, eu acredito que se fosse no percurso plano, tanto feito polimento e descanso correto, eu ia conseguir fazer até um pouquinho mais rápido no 24, por exemplo. Então, a partir desse tempo, eu consigo ver que uma meia maratona no meio Iron, eu consigo fazer em aproximadamente aí 1,29, 1,27 aí no máximo. Então, eu sei que eu posso basear meu pace nisso. Nos simulados que eu fiz, a média de intensidade de corrida com intensidade que eu fiz em 7 km foi 4 minutos e 8 por quilômetro. Então é uma média bem legal, que eu acho que se eu conseguir manter vai ser bem interessante, mas eu sei que vai ser bem difícil. Talvez não seja possível manter essa média durante todo o tempo da corrida. Então eu vou tentar fazer aí no começo um 4,12, 4,10 e aos poucos, conforme vou me sentindo mais confiante, vou aumentar o pace, tá? É muito comum a gente sair muito rápido, tô super bem, tô super tranquilo, tô inteiro da bike, querer sair correndo na corrida e aí chegar nos últimos 15 quilômetros, os últimos 10, ter que andar, não aguentar mais, tá sofrendo. Então tenha muita calma nessa hora, não precisa exagerar. Lembre de comer sempre, a todo momento e saiba que os últimos 5 km vão ser bastante desgastantes, tá? São bastante sofridos. Lembra que você vai estar com pelo menos aí 4 horas, 4 horas e meia, 5, 6 horas, até mais, dependendo do ritmo que você for fazer. E não tem problema, tem que fazer no teu ritmo, mas lembre que é uma prova bastante desgastante. Os últimos quilômetros vão ser bastante sofridos e faz parte da prova, né? Se a gente quer chegar forte, quer chegar bem, vai ter que passar por isso e no final vale todo a pena, tá? Então, se você não fez simulado, se você não tem muita ideia de como pode fazer os paces, aí te deu uma ideia de como você pode fazer. Se você já fez, já deve estar sabendo de tudo isso, mas eu queria saber de vocês, qual que é a sua estratégia, você concorda comigo ou discorda? Deixa escrito aí embaixo e a prova já está chegando, né? Daqui uma semana eu vou mostrar para vocês no vídeo essa semana ainda quais os equipamentos que eu vou usar e claro, vai ter todo o recap da prova, vou fazer race report, tudo bonitinho mostrando como foi. E se você quer saber em tempo real como eu fui, eu vou deixar meu número aqui embaixo
Eu vou deixar até passando aqui enquanto eu falo, né? Você pode acompanhar pelo aplicativo Ironman Tracker. Meu nome lá tá como Felipe Porteres. E vou deixar, você pode acompanhar em tempo real lá pelo meu Instagram, tá certo? Então, bora que a prova tá chegando. Valeu!